Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês do outro lado? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Olha eu aqui de novo, né? Eu de cá, você de lá. Eu quero ler aqui um versículo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 9, versículo de número 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Hoje nós estamos aqui para darmos sequência nos nossos vídeos, né? Já gravamos alguns vídeos. E hoje estamos aqui gravando o nosso vídeo sobre milagre, né? Fazendo missões e vivendo milagre. E aí você me pergunta, pastor Demir, o que vamos conversar hoje no vídeo de hoje? Primeiramente, eu quero agradecer. Aqui vai ser começar com agradecimento aqui, tá bom? Olha, você que está do outro lado, não deixe de nos ajudar, tá bom? Assista os nossos vídeos, compartilhe, comente, tá? Dê o seu like aí, você fazendo assim, você vai estar nos ajudando aqui do outro lado, tá bem? Então vamos lá. Eu quero fazer aqui uma nota de agradecimento. Eu estou felicíssimo, grato ao meu Deus por tudo que aconteceu nesse final de semana. Na sexta-feira passada nós viajamos lá para o leste de Minas, eu, minha esposa, meu companheiro, amigo, pastor Paulo Nunes, a minha cunhada Isabel, e foi uma bênção a nossa viagem. Fomos em paz, uma viagem abençoadíssima, voltamos em paz, e ali estivemos com o meu irmão pastor Leomil, né, mais conhecido como pastor Léo, ali na linda cidade de Astolfo Dutra, o leste de Minas Gerais. Estivemos ali na sexta com ele, no sábado estivemos com ele, e no domingo fomos para o bar, onde está meu irmão mais velho, pastor José Dimas dos Santos, né? E eu quero aqui de coração agradecer meu irmão pastor Léo, pastor Dimas. Léo, muito obrigado, que Deus te abençoe, pastor Adelita. Não merecemos, viu? Voltamos encantados daí, com tudo que Deus fez, sempre esse carinho, né, da minha família, a Eulinha, o Júnior. Beijo, Eulinha, tá? Por tudo que você é para nós, tá bom? Abraço, Júnior, meus sobrinhos, o Andrezinho, Leonardo e toda a igreja de Astolfo Dutra. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todas. Todas as vezes que a gente vai aí em Astolfo Dutra, a gente sai renovado, né? Amamos os irmãos, amamos a igreja de Astolfo Dutra. Desde 2007, quando estivemos aí a primeira vez, sempre estamos aí. Cada vez que nós chegamos aí, é só alegria, bênção, é muito carinho. E eu quero agradecer a Deus. Muito obrigado, pastor Léo, muito obrigado, pastor Adelita, pela recepção, pelo carinho, meus sobrinhos, sobrinha, e a igreja. Eu quero agradecer também, muito obrigado, viu, Dimas? Pastor Dimas, meu irmão mais velho, meu irmão maior. Que benção a igreja de Ubá, mas que coisa linda, voltamos encantados com tudo que Deus fez aí, né? Nessa linda cidade de Ubá. Foi muito bom, e nós não merecemos a forma carinhosa com que o pastor Dimas, meu irmão, a minha cunhada a pastora Ana Maria, a minha sobrinha Miriam, o esposo da Miriam, as filhinhas, que é a coisa mais linda, que coisa maravilhosa, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja, essa igreja amada, a igreja avivada, essa igreja que nos recebeu com o maior carinho, nos tratou com o maior carinho. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela ajuda, pastor Léo, pastor Dimas. Que Deus dê ao pastor Léo, com a pastora Adelita, ao pastor Dimas, à pastora Ana Maria e toda a igreja, juntamente com toda a igreja, a bênção da recompensa de 100 vezes mais. Muito obrigado, Deus os abençoe. Continue orando por nós aí, nós estamos aqui do outro lado orando por vocês, tá bom? Chegamos em paz aqui em Taubaté, e aqui nós vamos estar até agora nesse final de semana, porque segunda-feira às 6 horas da manhã estaremos retornando para a nossa sede, a nossa casa, ali em Boa Vista, Roraima, né? Estado mais abençoado do Brasil. Que alegria, que bênção! E o que vamos falar hoje? Nós estamos nessa sequência de milagre. Eu até falei com a minha esposa ainda há pouco. O pastor Dimas me pediu, né,
que eu contasse um pouquinho das nossas experiências. A minha esposa também pega no meu pé, né? Tu prega, os irmãos te recebem com tanto carinho e pedem para você contar as nossas experiências missionárias, às vezes você se esquece, né? E às vezes eu acabo até me esquecendo. E lá em Astolfo Dutra, lá em Ubá, eu estava sempre trocando, minha esposa pegou no meu pé, né? Sempre trocando o nome do pastor Dimas, né, que é meu irmão maior, pelo nome do pastor Léo, que é meu irmão menor, né? E às vezes eu me esqueço. Mas vamos aqui, fazendo missões e vivendo milagre. No vídeo anterior, eu relatei milagres que Deus operou na nossa vida ali na comunidade da Raposa. E o nosso objetivo aqui é ajudar aqueles, né, com a experiência que temos, porque eu sei que do outro lado aí tem muita gente, muitos jovens, ainda há muitos jovens que querem fazer obra missionária e precisam ouvir exatamente sobre missões, né? Porque você ser pastor de uma igreja é uma coisa, e você ser um missionário, então é uma outra coisa completamente diferente. Você ser pastor de uma igreja, ser pastor é uma coisa linda, tem que ter o chamado de Deus, é coisa extraordinária. E eu quero mandar um abraço para todos os pastores que estão me ouvindo, que me acompanham, os pastores aí do estado de Roraima, que são vários pastores, os nossos pastores aí do estado de Goiás, a nossa igreja Ebenezer em Goiânia, a nossa igreja Ebenezer em Uramutana, a pessoa do pastor Pedro Cavalcante de Lima, a nossa igreja Ebenezer aí em Roraima, na pessoa do pastor Paulo de Oliveira, pastor Ezélio, o presbítero Cadmiel e os obreiros aí, né? Então, vejam só, mas tem muitos jovens ainda que querem ser missionários, e esses missionários serão pastores no futuro também. E eu quero aqui, como as portas se abriram para nós ali em Pacaraima, né? Conforme eu falei sobre milagre ali na Serra de Sorocaima, relatei sobre o que Deus fez através de pessoas que nos ajudaram, e hoje eu havia me esquecido de uma coisa no começo do nosso ministério em Pacaraima. Eu até marquei aqui. Assim que chegamos em Roraima, e o pastor Raimundo Ferreira tinha que provar, todo pastor tem que observar se aquela pessoa que está dizendo que é missionário, se realmente ele é missionário ou se não é isso? E aí o pastor Raimundo Ferreira, para nos testar, quando nós chegamos aí em Pacaraima, nós fomos para um culto lá na comunidade do Curicaca, quem conhece aí, ali na entrada perto da entrada do Surumbu. E o culto era na casa do irmão Rosildo, que já descansa em glória com Cristo Jesus. E aí lá estava o irmão Rosildo, estava lá o irmão Percivaldo. E eu me recordo que era um recém-chegado aí em Pacaraima, e o pastor Raimundo nos levou para a comunidade do Curicaca para poder testar a minha esposa. E aí foi o primeiro culto nosso, juntamente com ele, que nós fomos. Nós fomos quando chegamos aí na comunidade. Estava o irmão Percival, o irmão Rosildo nos recebeu com muito carinho, mas tinha mais um grupo de indígenas lá embaixo de um pé de caimbé. Era um pé de caimbé bem próximo à casa do irmão Rosildo. E aqui em São Paulo a gente nunca tinha visto na vida um jabuti. Eu não conhecia jabuti, nem a minha esposa, a gente não comia carne de caça aqui em São Paulo, não. E nós chegamos, o pastor Raimundo nos levou para a comunidade. Quando chegamos lá, os irmãos estavam lá matando uma jabuti fêmea. E quem conhece jabuti, ela parece uma tartaruga, e fica se mexendo, até quando corta a carne, coloca no vasilhame, a carne fica mexendo. Então quem conhece jabuti sabe. E quando eles estavam ainda cortando aquela jabuti, um dos irmãos enfiou a mão dentro da barriga da jabuti e tirou uns ovos da jabuti que estava em formação. E passou num pouquinho de farinha, era um fogo em pedra que eles fizeram passar aquela jabuti. E ele pegou aquele ovo, estava completamente cru ainda, tirou e passou na brasa e deu para minha esposa. Não deu para mim, que se me desse eu acho que eu não comeria, mas deu para minha esposa e ela comeu como se estivesse comendo pizza, que ela gosta muito de pizza. E o pastor Raimundo Ferreira ficou encantado com a atitude da minha esposa. Ele se encantou, porque ela chegou, ela tomou caxiri, ela comeu damorida, eu nem sabia o que era damorida, e inchou os lábios dela, que é só pimenta, né? E ela comeu, e o pastor Raimundo falou para mim, olha, você realmente é missionário, viu? A sua esposa, ela já é missionária, você também é missionário. Porque é difícil, eu nunca vi uma mulher como a sua esposa, que sabe conviver com as pessoas e tal. E aí, então, aquela atitude da minha esposa ali, na comunidade do Curicaca, foi que abriu para nós a porta, que o pastor estava nos testando até ali.
ele viu a forma com que a minha esposa chegou na comunidade e eles estavam ali, eles estão acostumados a comer caça e tal, e a gente não estava acostumado. Mas a minha esposa não desprezou, e fez o que eles estavam fazendo. Eu também, eu tomei caxiri, né? Com bebida indígena, e ali as portas se abriram. Foi dessa forma que a porta para fazer missões em Roraima, nas comunidades indígenas, se abriu para nós. E é por isso que somos bem recebidos nas comunidades indígenas, onde a gente vai, né? Não somos melhor do que ninguém, mas às vezes tem pessoas que é muito enjoado, né? Eu não como isso, não como aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo. Isso é muito complicado, isso vai te prejudicar. Se você tem realmente o chamado missionário, isso vai prejudicar muito você, porque você tem que abrir mão de muita coisa sua, se você quer fazer obra missionária. Teve uma outra coisa também que aconteceu, eu me lembrei aqui, que eu não comia carne de caça. E o pastor Raimundo, ele era muito amigo da minha esposa. E aí a minha esposa falou para ele: Aldemir, ele é meio enjoado, ele é assim. Aí o pastor Raimundo falou para ela, me contou depois: deixa ele comigo, você só fica olhando. E o pastor Raimundo, nós estávamos trabalhando na igreja, né, um grupo de irmãos, irmão Joaquim, irmão Valdo Kennedy, irmão Valdeci, era muita gente que estava ali, era uma benção a igreja para caralho, trabalhando na construção. E o pastor Raimundo pediu para a irmã Rosete, a pastora Rosete, fazer o nosso almoço. E aí o pastor Raimundo pediu para que eu sentasse do lado dele. A minha esposa estava na mesa só observando. E o irmão havia matado uma paca grande, e o pastor Raimundo, a irmã pediu para que a irmã pastora Rosete fizesse aquela carne, né? E na hora do almoço, ele colocou o prato, nós oramos, estávamos comendo. Aí ele ficou me observando, eu comendo arroz, comendo feijão, comendo frango. E ele olhou para minha esposa e falou para mim: Aldemir, abra a boca. Abra a boca. Era meu pastor falando: vou abrir a boca. Ele cortou um pedaço de carne de paca e ele colocou com uma colher dentro da minha boca. Eu não podia fazer nada, era meu pastor. Eu peguei e comi aquela paca, e a partir daquele dia até hoje nós temos aí irmãos na região do Apiaú, e uma das carnes que eu mais gosto até hoje é carne de paca, né? Mas se o pastor Raimundo não tivesse feito aquilo comigo, acho que eu jamais comeria carne de paca, né? E eu comi, foi uma benção. Então, você que tem um chamado, você que deseja fazer a obra missionária, então preste atenção. Que quando você chegar lá do outro lado, então esqueça o lado de cá. Se prepare para você viver como vivem as pessoas do lado de lá, para o lugar que Deus está mandando você. Tá bom? Que você chegue em uma casa, né? Se você vier na minha casa aqui, eu estou em Taubaté, e eu oferecer para você café e um bolo, e você não aceitar, eu vou ficar bem chateado. Então você lembre-se que você chegar numa comunidade indígena, num lugar pobre, então daquilo que eles comeram, que Jesus falou, coma de tudo aquilo que colocar diante de você, né? Então, cuidado, vamos mudar esse jeito aí, porque senão as portas vão fechar lá do outro lado onde você chegar, por causa do seu jeito de ser, que não abre mão do seu gosto nem dos seus costumes. Então o missionário, ele tem que abrir mão dele, né? Ele tem que abrir mão de si, para se doar às pessoas e ao lugar para onde Deus o está enviando, né? Então uma outra coisa aqui também que eu estou me esquecendo, que eu até marquei aqui no meu caderno, que eu nunca fui assim muito fã de carne vermelha. Como, mas eu gosto mais de frango, peixe. E nós estávamos numa situação muito difícil na comunidade da Raposa. Eu já fui na comunidade da Raposa. E a minha esposa tinha ido para Boa Vista, eu fiquei na comunidade com as minhas filhas, e a gente não tinha carne, só tinha arroz e feijão. E eu me recordo que o irmão Joaquim, ele era enfermeiro da comunidade da Raposa. Ele foi numa comunidade chamada Comunidade do Guaribe e comprou um bode preto, um bode velho, um bode fedorento que só. E aí o irmão Joaquim matou esse bode, que ele está acostumado a comer carne de bode, eles comem naturalmente, e mandou um quarto do bode lá para casa. E eu com as minhas meninas: e agora o que vamos fazer? Sem carne. É o que Deus está mandando, vamos comer. Nós fizemos uma fogueira, lá um fogão de lenha, pegamos a panela, que é as panelas indígenas, colocamos muito tempero, e fizemos aquele quarto de bode, mas pensa numa coisa boa, numa coisa gostosa, né? Então Deus ali supriu as nossas necessidades, mandando para nós aquele quarto de bode. Aí tem uma outra experiência nossa também na Maloca da Raposa. Isso foi um outro evento. Nós estávamos sem carne em casa. Aí minha esposa já estava em casa, e perto do horário do jantar nós estávamos sem carne em casa.
e do lado da igreja tinha um bananalzinho pequeno, e de repente eu ouvi um cachorro rosnando atrás de uma moita de bananeira, eu ouvi. E quando eu cheguei lá, era o cachorro estava com uma manta de carne de sol, mas uma coisa mais bonita, uma manta de carne de sol bem grande. Eu corri lá, tomei a manta de carne do cachorro que estava atrás da bananeira, e aí a minha esposa ferventou e foi uma coisa maravilhosa, e comemos aquela carne de sol que o cachorro pegou, não sei aonde, né? Estava lá, vou tomar dessa carne de sol. E foi uma benção, né? Me recordo que uma outra vez também, nós estávamos, dessa vez a gente estava já num outro lugar, e eu me recordo que a gente estava meio carente, que a situação de missionário é uma beleza, é uma bênção. E a gente naquela dificuldade muito grande, e nós chegamos em um determinado lugar, e ali só tinha arroz. Eu com a minha esposa só estava com arroz. Nós fomos fazer visita numa comunidade muito longe, andamos 2 dias. É claro, é evidente que paramos 2 vezes, dormimos dentro de um curral. E eu com a minha esposa nós fomos e levamos na nossa mochila uns 2 quilos de arroz. E aí quando chegamos na comunidade, hoje foi a comunidade do Leão de Ouro, na região do Amajari, saímos de Pacaraima, fomos a pé. E quando nós chegamos lá, um índio nos recebeu com muita alegria, muito educado, mas só que ele criava galinha. E aí, em cima de um fogão de lenha que ele tinha uma galinha chocando em cima do fogão de lenha. Eu cheguei com a minha esposa com muita fome, mas com muita fome. Saímos, era mais ou menos meio-dia de casa, num dia, chegamos lá no outro dia, às 2 horas da tarde, com muita fome. E aí esse indígena recebeu a gente com muito carinho, mas eu percebi que lá não tinha arroz, só tinha farinha. Minha esposa deu para ele um pacote de arroz que levamos. E ele pegou uma panelinha que tinha com todo carinho, aí fez o arroz para nós naquela panelinha. Só que ele não tirou a galinha de cima do fogão. Era um fogãozinho simples, fogão de lenha, na casa dele, porque a casa do indígena geralmente não tem divisão, né? E eu me recordo que na hora de servir o arroz, a galinha começou a esticar o pescoço e a bicar dentro da panela de arroz e comendo arroz. Né? Começou a bicar e comer. Ele deixou, naturalmente, aquela galinha começar a bicar e comer aquele arroz. E a gente com fome, o que nós fizemos? Vamos comer também. Aí minha esposa foi lá, tirou a galinha, está lá no lugarzinho dela. Minha esposa foi lá, tirou o arroz dela, tirou também o meu e eu comi. E estou vivo até hoje. Aí no outro dia, nessa comunidade, nós fomos visitar uma irmã. A irmã nos recebeu com todo carinho, uma benção, só que tinha umas carne de anta. Eles muquinharam, né? Chamam muquinhar carne, muquinharam a carne de anta e colocaram na parte alta da casa aquela carne de anta. E nós chegamos, a irmã recebeu a gente com muito carinho, e os roraimenses sabem, né, o que é carne de sol, né? Carne de sol não, o que é paçoca? Paçoca aqui no Sudeste ela é feita com amendoim, é doce. Não, em Roraima, fala em paçoca, não existe paçoca doce, a paçoca é salgada. E a paçoca roraimense é a melhor paçoca do mundo. É uma maravilha, uma delícia. E aí nós chegamos ali, a irmã foi lá naquela palha, em cima da palha, da maloca, pegou aquela carne de anta que estava lá, socou bastante no pilão, botou farinha dentro e deu para nós. Minha esposa comeu, meu Deus. Eu comi menos, até me fez mal, né? Um pouquinho de mal. Mas nós chegamos e comemos aquela carne de anta que foi uma maravilha, foi uma beleza. Né? Então Deus nos prova. E quando nós voltamos da comunidade do Leão de Ouro, e era uma época de seca em Roraima, isso foi em 98, foi uma seca que os roraimenses se lembram dessa seca que foi a pior seca do estado de Roraima. Então quando nós voltamos, muitos rios secaram e nós voltamos, o sol estava muito quente, às 2 horas da tarde, e eu com a minha esposa chegamos uma águazinha que corria no meio da estrada, era perto de uma mata. E aí a gente com muita sede fomos tomar água, só que a gente com aquela sede que a gente estava, não olhamos aquela água, não olhamos não, ela estava ali, uma poça de água, uma água que corria, e nós fomos ali, tomamos água, eu tomei água, ela tomou água, cansado, suado, uma coisa de doido. E quando a minha esposa olhou um pouquinho mais para cima, tinha um urubu morto, já estava em estado de decomposição dentro daquela água, né? E aí se a gente tivesse visto o urubu antes, a gente não tinha tomado aquela água, né? Só que a gente não viu o urubu morto. E depois, o que fazer? Tinha tomado a água e vida que segue, né? E nós seguimos, estamos vivos até hoje, foi uma maravilha.
São experiências que o missionário tem. Eu não estou dizendo que você vai ter essa missionária, essa experiência. Eu sei que tem muita gente do outro lado que tem muito mais experiência do que eu com a minha esposa, né? Afinal, nós não saímos do Brasil, né? Saímos assim, as incursões na Venezuela, na Guiana, minha esposa, quase todo sábado ia na República Federativa da Guiana fazer culto, mas voltava. Então nós não moramos fora do país, não moramos na África, não moramos na Ásia, que é a coisa mais complicada. Então, se isso aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minhas filhas também nunca me deram trabalho, né? No adolescente, então comia, bebia, tomava caxeri e comia comida com os indígenas, comia sem problema nenhum, sem discriminar, nunca fomos discriminados, né? E nem discriminamos ninguém, uma maravilha. Eu amo as comunidades indígenas, eu gosto dos indígenas, meu genro é indígena, né? Então, eu amo Roraima, eu amo todas as comunidades indígenas, então uma benção, aprendi demais, aprendi muito, e hoje eu sou uma outra pessoa, não sou aquele homem que morava aqui em São Paulo, eu sou mineiro, né? Mas a minha vida foi aqui em São Paulo, então a saída minha para a Amazônia, eu sou amazônida, né? Eu fiquei 19 anos em Minas Gerais, da infância, adolescência, e casei e vim para São Paulo. Aí fiquei aqui em São Paulo 13 anos no estado de São Paulo, né? Morei aqui em Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano. Então eu morei esse tempo aqui, depois fui para Roraima, já estamos caminhando para 25 anos no estado de Roraima. E as minhas filhas estão em Roraima, os meus netos, os meus genros, eu tenho um genro indígena roraimense, um genro maranhense e um genro mineiro, né? Das minhas filhas biológicas. E a minha filha do coração, ela mora em São Lourenço, Minas Gerais, e meu genro é mineiro, e eu tenho aqui em São Paulo meu filho do coração, Eduardo, ele está aqui, é roraimense também, mora aqui em Santos, aí tem um casalzinho de filho. Então eu sou essa mescla, né? Mas eu sou mais roraimense do que mineiro, do que paulista. O estado que eu amo, que eu estou falando aqui, são experiências nossas, né? No nosso começo ali em Roraima. Então foi Deus nos provando, né? E isso que aconteceu, que só foi provisão divina. Eu me recordo que outra vez também, a minha esposa ganhou um frango, né? Um frango desse frango congelado. E a minha esposa colocou em cima de um giral, quem é roraimento sabe o que é giral, né? E a minha esposa, eu estava mexendo na minha horta do lado da cozinha, minha esposa fez uma cozinha coberta de palha, eu fiz para ela, né? E a gente cozinhava com carvão. E a minha esposa foi lavar roupa. E ela falou assim, olha o meu frango aí em cima do giral que está descongelando o frango. E eu fiquei trabalhando lá na horta minha e ia me distrair. Quando eu olhei lá para o lado do giral, tinha mais ou menos uns 30 urubu arrastando o frango da minha esposa, bicando o frango. E o frango estava todo cheio de buraco, todo bicado, que os urubu bicaram o frango. A gente só tinha aquele frango lá, tinha ganhado aquele frango. O que ela fez? Ela correu lá, tomou, eu fui lá e peguei o frango que os urubu estavam em cima, pulando, arrastando para todo lado. A minha esposa ferventou bem aquele frango lá e fez aquele frango refogado e foi uma maravilha. E a gente está vivo até hoje. Então, tudo isso que aconteceu com a gente foram coisas boas, né? Coisas maravilhosas. Então, a gente não morre assim não, viu, irmão? Jesus falou lá em Mateus 15 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, né? Mas é aquilo que sai da boca, né, cara? Você não vai comer fruta venenosa, você não vai comer cobra, né, sem necessidade. É claro, né? Mas às vezes é necessidade. Você está num campo missionário, você não vai ficar ligando, né? Estou passando isso, passando aquilo, e dizer que missionário passa fome. Isso é mentira. Às vezes o que acontece é que tem gente que às vezes tem um tipo de comida e ele não quer comer, né? Ah, eu sou assim, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não durmo em rede. Aí, meu irmão, vai sofrer. Aí vai voltar, aí vai ficar reclamando que a igreja não ama, que a igreja não cuida. Então, se eu sou um missionário, né, eu tenho que provar para mim mesmo e para as pessoas que acreditam em mim, até na igreja que me enviou, que eu sou realmente um missionário. Eu sou verdadeiramente missionário. O que a gente está vendo hoje é muito aventureiro, né? Não dorme no chão. Quantas vezes os irmãos que conhecem aí, os roraimenses, que a gente pode falar mentira, falando mentira, depois as pessoas vão buscar, vão tentar comprovar e é mentira. Então, o que eu estou falando aqui, quem está em Roraima, por exemplo, pode confirmar isso. Os irmãos que moram na comunidade da Raposa, Chumina, que moram do outro lado do rio Arariquara aí, entrando aí pelo Passarão, sabe o que eu estou falando. Algumas vezes nós chegamos aí às margens do rio Arariquara, e aí tinha encerrado o horário da balsa. Tinha uma balsa, até hoje tem essa balsa,
que atravessa os carros, atravessa as pessoas, que sai de Boa Vista sentido as comunidades dessa região aí, né? Da Raposo Serra do Sol. E eu me recordo que algumas vezes nós dormíamos ali no chão, em cima daquela pissarra, as margens do rio Arariquara, e minhas filhas dormiram em cima da pissarra, né? Pissarra é pedregulho aqui em São Paulo. E a gente dormia, muita carapanã picando a gente, e as minhas filhas todas felizes ali comigo, e aquela festa. Era um sofrimento, mas as minhas filhas tiravam de letra esse sofrimento, né? E isso foi uma experiência. Hoje elas estão bem, graças a Deus, minhas filhas. É a corda do meu coração, né? Nunca reclamaram, sempre comigo e minha esposa, mas foi uma experiência extraordinária que nós tivemos, tá bom? E eu vou contar mais ainda, isso aqui são experiências, vou contar agora, eu volto no vídeo, da sequência desse vídeo aqui, falando sobre milagre novamente, mas isso eu considero como milagre também, né? O milagre do aprendizado, né? A quebra de orgulho, né? A quebra de paradigma, né? Aquele negócio, eu sou assim e não mudo. Eu sou assado e não mudo. Não, o missionário chamado por Deus tem que se adaptar. Ele sabe viver numa grande cidade, no meio das pessoas ricas, e ele sabe viver também lá no mais longínquo lugar do Brasil, de qualquer parte do mundo, também sem mudar, com felicidade, com alegria, sabendo que quem chama é Jesus, tá bom? É Jesus que chama, a escolha é divina. Paulo aqui falou no texto lido, ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe meu irmão pastor Dimas, Deus abençoe o pastor Léo, igreja de Ubá, igreja de Astolfo Dutra. Deus, só Deus em Cristo, pode recompensar vocês e vai continuar recompensando pela ajuda financeira que vocês me deram. Só Deus, viu, pastor Léo? Pastor Dimas, eu amo, vocês são meus irmãos, e cada vez que eu vou aí é só alegria, felicidade. Minha esposa manda abraço, e estamos aguardando os irmãos de Ubá, viu, irmãos de Astolfo Dutra, para nos visitar também em Roraima, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor.